eu quero falar sobre uma questão muito importante, que é o cristão no mercado de trabalho, em que ele trabalha, mas ele é um cristão e, portanto, deve fazer ali a sua parte. Uma coisa que temos que entender, notadamente nos dias de hoje, mas sempre isso foi assim, é que a maioria dos cristãos são trabalhadores. Amém? Glória a Jesus, graças a Deus por isso. Os cristãos são trabalhadores, não é? Aqui muitos irmãos, aliás, todos trabalham. Alguns é que não recebem pagamento pelo trabalho, porque trabalham em casa, né? Mas todos trabalham e trabalham muito. Mas muitos estão aí no mercado de trabalho. Estão numa profissão, estão exercendo essa profissão num mercado de trabalho. E o que nós podemos ver é que quando Jesus mandou os discípulos para ir pregar o evangelho, mandou que eles fossem, ou na melhor expressão do texto grego, indo pregar o evangelho. O que ele estava querendo dizer é, enquanto você vai, aonde quer que você vá, enquanto você vai ao mercado, enquanto você vai ao trabalho, enquanto você vai a qualquer lugar, pregai o evangelho. Ele queria mesmo enviar os seus discípulos como missionários para falar do amor de Deus, das boas novas de salvação, aonde quer que eles fossem. E isto inclui o local onde eles trabalham. Jesus não disse, deixe tudo e vá pregar o evangelho, mas ele disse, indo, pregai o evangelho. Isso quer dizer que cada crente deve, no lugar onde ele trabalha, ou aonde quer que ele conviva com as pessoas, deve ser um missionário, um mensageiro de Cristo. Até porque, irmãos, se nós pensarmos bem, veja, quando nós saímos para evangelizar aqui nos arredores da igreja, muitas vezes vamos encontrar portas fechadas, vamos encontrar pessoas que não querem falar conosco. Em parte eu não lhes tiro a razão porque não conhecem quem está na sua porta. E hoje em dia é muito perigoso você abrir a porta para deixar um desconhecido entrar, ou até mesmo dar atenção a alguém, uma vez que infelizmente existe tanta gente aí querendo só um minutinho da atenção para enganar o sujeito e vender alguma coisa e, enfim, fazer algo que não é bom. E o crente chega lá e bate palma, toca a campainha, chama alguém, e alguém olha e já não quer receber, já tem um temor, um receio, as portas estão fechadas, o cachorro está solto e não dá para entrar para falar de Jesus. Mas o que acontece quando você vai para o seu trabalho? Você encontra pessoas que já lhe conhecem, que você já as conhece também, com quem você já tem uma identificação, pessoas, portanto, a quem você tem acesso e que se você vai falar de Jesus para elas, é muito mais fácil. Elas não vão bater a porta na sua cara, elas não vão simplesmente ficar com temor de falar com você. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que o local de trabalho é um ponto de encontro natural para o evangelismo. Talvez muitos cristãos não tenham pensado desta maneira ainda em relação ao seu trabalho, mas veja bem, é que as condições que nós gostaríamos de ter para falar de Jesus aos nossos vizinhos aqui no bairro, nós temos no nosso local de trabalho. Pessoas que ouvem, que atendem, que não batem a porta, pessoas com quem temos contato, que já têm um certo relacionamento conosco, e, portanto, temos que entender que aonde o crente está trabalhando, há um grupo de pessoas que estão ao alcance da sua voz para ele falar do evangelho. Cada cristão, portanto, é um mensageiro de Cristo. Cada cristão, portanto, é um missionário de Cristo no seu local de trabalho. E aí veja bem uma coisa. Se você trabalha numa repartição pública, talvez algum crente tenha dificuldade em encontrar com as pessoas que lá trabalham fora daquele lugar para falar do evangelho. Mas você já está lá. Até um tempo atrás, havia um
um preconceito muito grande assim na igreja quanto ao esporte, não é? Então, se um jogador de futebol aceitava Jesus, alguém já queria que ele largasse aquela vida para poder fazer outra coisa. Mas quem vai pregar aos jogadores? E sabe de uma coisa interessante? Que quando eles estão na chamada concentração, ninguém sai. Então ninguém foge, né? Pode falar do evangelho à vontade, que ninguém pode fugir. Não tem como o camarada sair dali e escapar de ser pego pela mensagem do evangelho. E sabe que os chamados atletas de Cristo é um conjunto de cristãos que tem feito um grande trabalho, exatamente quando entendem que ali onde eles trabalham é o seu ministério, o seu lugar de trabalho. Algumas pessoas Deus vai chamar para deixar os seus trabalhos, inclusive, e se dedicarem em tempo integral. Mas a maioria, Deus vai enviar como missionário no seu local de trabalho. E aí vemos que o grande desafio para os cristãos é aceitar este desafio missionário para o seu local de trabalho. Há uma história que eu ouvi de uma igreja que estava querendo fazer um trabalho de evangelização na África. E eles convocaram então os irmãos que quisessem trabalhar naquilo que os missionários chamam de fazedor de tendas, né? É uma alusão ao trabalho do apóstolo Paulo, em que ele não tinha condição de ser mantido integralmente para pregar o evangelho apenas, então ele trabalhava fazendo tendas, e enquanto trabalhava, pregava o evangelho, se mantinha, e nos horários de intervalo do seu trabalho, pregava o evangelho às pessoas. E assim, muitas vezes, há países que não recebem missionários, mas aceitam profissionais liberais para trabalhar. A igreja do pastor Satiro, da Colômbia, estava tentando evangelizar um país chamado Butão, um país que ele viu num jornal uma reportagem do rei daquele lugar, dizendo que era um país que não conhecia a Deus, e ele queria realmente evangelizar. Tentou de todas as maneiras enviar um missionário, e aquele país nunca aceitava a entrada do missionário, mas ele enfim conseguiu uma maneira de enviar um homem para lá, para pregar o evangelho, e ele foi para trabalhar como técnico de futebol. Enquanto treinava um time lá, pregava o evangelho e falava de Jesus. Então a igreja convidou quem podia ir para a África trabalhar, e o irmão que era enfermeiro disse: eu vou. Ele pediu 6 meses de licença lá no hospital, no seu trabalho, e foi para a África, trabalhar como enfermeiro e pregar o evangelho. Então, entre uma injeção e um curativo, ele falava de Jesus. E depois, no final do trabalho, ele ia para os locais de culto, ou ia nas casas evangelizar e falar de Jesus. E sabe o que aconteceu? Enquanto ele estava lá no campo missionário, colocaram uma foto dele no boletim de missões, colocaram o nome dele no quadro de avisos, e a igreja orou por ele. Deus abençoa o missionário que está lá na África pregando o evangelho, trabalhando como enfermeiro e pregando o evangelho. Ele passou 6 meses lá fazendo isso, e quando ele voltou, tiraram o nome dele do boletim, tiraram a foto dele do quadro de avisos. Ele voltou para o trabalho no hospital e não se considerava mais um missionário. Mas o que mudou? Só o lugar onde ele estava trabalhando. Ora, se ele era capaz de ir para a África, para entre uma injeção e um curativo pregar o evangelho, e nos intervalos falar de Jesus, e à noite ir para algum lugar para falar do amor de Deus, por que ele não podia fazer isso na sua cidade, na sua língua, com as pessoas que o conheciam, no seu local de trabalho? Então não muda nada, irmãos. O que muda é a nossa cabeça, que achamos que quem está na África é um missionário, mas quem está em Natal não é um missionário. Nós precisamos entender que há um desafio de Deus para nós, que cada crente seja de fato um missionário, um enviado de Deus ao seu local de trabalho. Quem vai evangelizar as pessoas onde você trabalha? Deus está levantando um grande evangelista para evangelizar lá no local em que você trabalha. E esse evangelista é
você. É você que Deus está levantando. Nós vivemos hoje numa sociedade que apresenta muitas necessidades, de toda forma. Necessidades materiais, há pessoas passando fome, há pessoas necessitando de um cobertor. Nós temos necessidades morais mais do que mesmo as materiais. Infelizmente, vemos pessoas que deveriam estar defendendo a lei e que estão descumprindo esta lei. Pessoas que deveriam estar trabalhando para que a lei fosse cumprida e estão aí sendo julgadas e condenadas por estarem quebrando a lei. Temos uma grande crise moral, em que parece que não há regra, que as pessoas podem fazer o que quiser. Vivemos uma sociedade em que as pessoas têm uma forma muito grande de se relacionar ou de colocar à disposição das outras pessoas o seu pensamento através das redes sociais, mas isso tem sido usado de muitas maneiras. Outro dia uma jovem estava aí leiloando a sua virgindade nas redes sociais. Isso fala de uma crise moral muito grande, irmãos, de uma crise sem precedentes. Nós vivemos numa sociedade que apresenta também grandes necessidades espirituais. As pessoas estão procurando uma maneira de trazer paz, uma maneira de reconciliar-se com Deus. Mas buscam isso, infelizmente, de muitas formas. Diante de tantas necessidades, a igreja do Senhor tem uma enorme responsabilidade de levar a verdadeira mensagem do Evangelho para estas pessoas, nesta sociedade, e aonde você está inserido é o lugar que Deus quer usar você para transformar esta realidade, esta sociedade. Aonde você trabalha, você é um missionário de Deus. Você é um agente secreto do céu. Espero que não tão secreto assim, mas que possa ali realmente pregar o Evangelho, usando a sua profissão para levar aos perdidos a mensagem do Evangelho. Sabe que hoje, infelizmente, as pessoas buscam uma profissão pensando apenas no lucro pessoal. Eu quero uma profissão que ganhe dinheiro, ou que me dê um status, ou que me faça alguém famoso ou importante. Mas se nós vivemos para a glória de Deus, então devemos pensar que a nossa profissão também deve ser usada para glorificar o nome do Senhor e para levar o Evangelho aonde quer que nós estejamos. Na Bíblia Sagrada nós encontramos homens com as mais diversas profissões. Alguns deles tinham acesso direto ao rei e podiam falar de Deus ao rei. E nós vamos ver como cada cristão pode testemunhar no seu trabalho, pode fazer da sua profissão uma forma de servir a Deus. Vamos ver alguns tópicos, algumas coisas que os cristãos podem fazer para testemunhar no seu trabalho. Precisamos entender que o trabalho é importante para a vida, porque todos precisamos sustentar a nossa família, precisamos de ter o dinheiro para o colégio das crianças, mas que o Evangelho também é importante para o trabalho. Primeiramente porque ele nos ensina como fazer bem o nosso trabalho, como sermos bons cidadãos. E depois porque ele pode, lá no trabalho, fazer a diferença na vida de uma pessoa que vai chegar para você e vai não apenas encontrar ali um bom profissional, mas um profissional que vai atendê-lo bem e que ainda vai encontrar um espaçozinho para falar de uma maravilhosa graça que pode mudar a vida desta pessoa para sempre. Aleluia! Não só é importante que você seja um bom vendedor, um bom contador, um bom profissional de saúde, mas que também seja uma testemunha da maior de todas as mensagens do Evangelho que transforma vidas. Primeira coisa que nós precisamos fazer, que o cristão deve fazer para poder
testemunhar no seu trabalho, ele precisa viver o Evangelho. Porque se o cristão não consegue pregar com a sua vida, não poderá pregar com as palavras. Já tem um ditado que diz assim: o que você faz, fala tão alto que eu não ouço o que você diz. Então de nada adianta querer pregar o Evangelho se eu não vivo o Evangelho. Aquele ditado, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não serve para o cristão. Se você não é um profissional que vive de acordo com a palavra de Deus, então o seu testemunho será comprometido nisso. Se alguém lá no seu trabalho engana, mente, rouba, defrauda, se alguém lá no seu trabalho é arrogante, é alguém que distrata os colegas ou os subordinados, se alguém no seu trabalho é alguém que faz tudo conforme as pessoas fazem por aí, fora da vontade de Deus, vende sem nota, compra sem isso, faz aqui, engana o imposto, faz desse outro jeito, como vai pregar o Evangelho? Como vai falar de transformação de vida? Como vai falar de uma mensagem que diz que você é nova criatura? Se a nova criatura é só no domingo, de segunda a sábado, é a mesma velha criatura no seu local de trabalho. Então, para poder pregar o Evangelho, é preciso primeiro viver o Evangelho. Agora também tem uma coisa: quem não sabe pregar, se viver, já está pregando. Eu não sei falar, eu sou tímido, eu não sei dizer direito os versículos, mas se é um homem de Deus e uma mulher de Deus, sem abrir a sua boca, passa na porta e o sujeito diz: aquilo ali é um homem de Deus, aquela ali é uma mulher de Deus. Mas por quê? Porque eu vejo nela. Eu acho bonito quando um crente está assim numa parada de ônibus, quando está assim num lugar qualquer, e alguém chega e diz: você é crente, né? Sou, graças a Deus, porque eu logo vi, eu vi que tinha assim uma luz, eu vi que tinha uma calma, eu vi que tinha uma coisa diferente, porque crente é para ser assim mesmo, irmãos. Quando o crente vive o Evangelho, prega sem abrir a sua boca. Aleluia. E a Bíblia Sagrada nos recomenda que nós devemos realmente dar bom testemunho aonde quer que nós estejamos. Vamos ler alguns textos com a ajuda aqui dos nossos irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4 e o verso 1, que recomenda o apóstolo Paulo. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então ele diz: olha, da maneira como vocês aprenderam de nós, como convém andar e agradar a Deus, então ande dessa maneira. Aleluia. A Bíblia nos ensina, irmãos, a andar, a ter um comportamento, e ele diz: ande desta maneira, porque quando você está vivendo o Evangelho, você está testemunhando sem palavras. Vamos ler ainda Filipenses capítulo 1 e o verso 27. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Veja como o apóstolo diz aos filipenses: olha, se eu for aí, tudo bem, mas se eu não for, que vocês vivam, que vocês andem, que vocês pratiquem o que aprenderam, que eu possa ouvir de vocês que vocês estão andando realmente conforme a fé, conforme o Evangelho de Jesus. Nós somos novas criaturas, irmãos. Isso não diz respeito apenas à vida na igreja. Novas criaturas diz respeito à vida em qualquer lugar, inclusive no nosso local de trabalho. Vamos ler ainda Colossenses 1 e 10. Para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então Paulo é muito enfático aqui,
que o cristão deve andar conforme o Evangelho, que deve frutificar em toda boa obra, deve fazer coisas boas, coisas dignas do Evangelho. Porque, queridos, já disse aqui outras vezes e volto a dizer, o cristão é identificado com a sua fé, não importa o que ele faça. Se uma pessoa de outra fé qualquer, de outra religião, um católico, um espírita, um budista, qual seja a sua religião, se ele comete um crime, no jornal aparecerá: homem mata outro não sei aonde. Mas se esse que cometeu o crime for evangélico, no jornal aparece assim: evangélico mata outro não sei aonde. Porque o evangélico é identificado com a sua fé, não adianta. Aleluia. Aleluia. Diga, irmão Grimerg. Alguém quer falar? Sim, não, se ele for porteiro na igreja, já diz assim: pastor mata outro não sei aonde, porque o cristão é identificado pela sua fé. Se é assim, então nós temos que dar bom testemunho desta fé, aonde quer que estejamos, porque não está ali apenas um cidadão, não está ali apenas um profissional, está ali um crente na pessoa bendita de Jesus, uma testemunha do Evangelho que ele deve praticar, que ele deve viver. Vamos ler o último texto, 1 Pedro capítulo 2 e o verso 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. O que nós vemos, queridos, é que Deus quer que nós sejamos luz em meio às trevas, que nós andemos dignamente, honestamente entre os homens. Alguém dizer assim: não, para fazer esse mal feito aí, se é para vender sem nota, se é para enganar o cliente, nem conte com fulano. Mas por quê? Porque ele é crente. Não, se for para mentir, nem chame o irmão, porque não adianta, ele não vai. Chame o outro, não chame o irmão não, porque ele não vai fazer isso. Aleluia. Aleluia. Isso é um testemunho de fé, irmãos. Isso é um testemunho de fé, e assim nós devemos viver. Eu acho extraordinário o testemunho de homens de Deus que no seu local de trabalho deram um grande testemunho de fé. Daniel é um, que lá no seu trabalho, e olhe que num meio que é extremamente complicado, na alta política do império, estava lá Daniel. E as pessoas procuraram fazer alguma coisa ou descobrir algum mal feito. Levantaram uma CPI oculta para descobrir o que Daniel estava fazendo. Se fosse hoje, iam fazer grampo no telefone celular de Daniel. Se fosse hoje, iam vasculhar as contas de Daniel. Mas depois de uma completa varredura, descobriram uma coisa: não tinha nada contra ele. Procuraram em tudo, irmão, não encontraram nada, não tinha uma venda errada, não tinha uma assinatura numa propina, não tinha uma verba, uma superfaturada, não tinha nada errado contra Daniel. Aí disseram: olha, se a gente quiser encontrar alguma coisa contra esse homem, temos que buscar na lei do seu Deus, porque aqui na lei dos homens ele não faz nada errado. Que maravilha, que testemunho esse homem dá, aleluia. Tanto que o rei não quis, mas foi levado pela circunstância a jogá-lo na cova dos leões. E o rei passou a noite em claro, e com certeza pedindo aos céus que guardasse Daniel. Quando ele amanhece o dia, ele corre lá e grita: Daniel, servo do Deus Altíssimo, por acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serves... Olha que esse homem era identificado pela fé dele. Pode te livrar da boca dos leões. E aí Daniel gritou lá de dentro: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, aleluia,
Aquele Daniel podia até ter morrido, mas o rei tinha o testemunho de alguém que era um verdadeiro crente naquele lugar. Aleluia. Quando o crente vive o evangelho no seu local de trabalho, ele se torna uma testemunha eficaz da mensagem de transformação de vida que o evangelho tem a oferecer. Temos o desafio então de ser os melhores trabalhadores, para que o mundo possa ver em nós não apenas um profissional, mas um crente que trabalha naquele lugar. O crente então pode testemunhar vivendo o evangelho, mas também ele pode reunir-se com os colegas de trabalho, encontrar um espaço, se for possível na sua empresa, se não, quem sabe, num café próximo, num local onde eles se reúnem ou almoçam, mas o cristão pode realizar reuniões de oração, de estudo bíblico, às vezes num horário de almoço, às vezes num momento em que pode se conciliar no iniciozinho do expediente. Lógico que isso depende muito da empresa, mas eu louvo a Deus porque vejo iniciativas de cristãos nos seus locais de trabalho fazendo esse tipo de coisa. Hoje, pela graça de Deus, fui pregar num culto lá no fórum. E ali descobri que os irmãos têm há 7 anos um trabalho uma vez por semana, no horário do almoço, de oração. Aleluia. E ele disse, os irmãos disseram, não só do fórum tem gente indo orar, mas tem gente que descobriu o trabalho e vem da Polícia Federal vizinho ou do Tribunal Regional do Trabalho, lá na esquina, dá aquela fugidinha no horário do almoço, né? Ele tem 2 horas ali para almoçar, gasta menos do que isso para almoçando ali perto e depois vai lá reunir-se com os irmãos, orar, falar de Jesus, e vai gente que não conhece ainda Jesus, não conhece como seu Senhor, mas conhece o poder de Jesus, aleluia, conhece a eficácia da oração dos justos, como diz a palavra de Deus, e vai lá para pedir oração, e vai lá para buscar a Deus, aleluia. Na terça-feira fui pregar num culto lá na Coserne, e também descobri que já há vários anos, eles não têm uma reunião assim tão frequente, mas todos os anos fazem um culto de final de ano ali na Coserne. E muitos outros locais, isso é possível, irmãos. Na sua empresa, no seu trabalho, tem um outro irmão, comece a marcar com ele um horário, começa ali a ler a Bíblia, a discutir a Bíblia, alguém curioso vai chegar, estão fazendo o quê? Rapaz, surgiu uma dúvida aqui, uma coisa muito importante, será que o mundo vai acabar mesmo dia 21? O que é que a Bíblia diz? Sim, o que é que a Bíblia diz? E aí então, abre-se uma porta para começar a falar do amor de Deus. Você vai descobrir quantas pessoas precisam de oração, de orientação para a vida, para a família, e que gostariam de receber uma palavra de oração ou uma mensagem da Bíblia Sagrada para a sua vida. O cristão então pode levar os seus colegas a ter um momento com Jesus. Foi o que aconteceu com Mateus, né? Ele aceitou a Jesus. E olha que os colegas de Mateus não eram lá essas pessoas tão bem conceituadas na sociedade. Eles eram tidos como ladrões, eram coletores de impostos. E a verdade é que diz a história que muitos deles cobravam mais do que Roma mandava. E obviamente esqueciam de transferir a diferença para o império, ficavam na casa deles, né? Isso fez deles pessoas mal afamadas na sociedade. Mas sabe o que Mateus fez? Ele conheceu Jesus, e aí ele chamou toda aquela galera que gostava do dinheiro do povo, fez uma festa em casa e chamou Jesus para estar presente ali. Vamos ler, Lucas capítulo 5, verso 29. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Então veja,
ele fala o texto de um grande banquete e de uma grande multidão. Então, meu amigo, com certeza tinha muita gente trabalhando nessa coletoria. Mateus reuniu todos eles. Porque, irmãos, é uma coisa que já dissemos, as relações que temos com os colegas de trabalho têm que ser usadas também para facilitar o acesso à palavra de Deus. Porque se você convidar alguém na sua rua, você vai lá até um vizinho que você não conhece e bate palmas e diz: olha, eu sou crente, eu queria convidá-lo para ir hoje à noite na igreja. Ele talvez não vá, mas se você convida o seu colega de trabalho: olha, hoje à noite vai ter uma festa, o conjunto que eu canto vai aniversariar, eu queria muito que você fosse me prestigiar lá. Ele certamente poderá estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Então temos que encontrar um espaço, ou tentar encontrar um espaço. Se você almoça na rua, ali você pode marcar com outros colegas que fazem essa mesma coisa, e ali então marca um tempo. Se não dá para fazer todo dia, uma vez por semana, começa a buscar na empresa um local que possa se reunir, e com certeza ali vai se tornar um local de bênção para todos aqueles que ali chegarem. Mas tem outra coisa que o crente pode fazer para testemunhar no seu trabalho, que é aproveitar as oportunidades. Veja, queridos, aqui a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela nos diz que nós devemos estar prontos para falar da nossa fé. A quem quer que queira, ou que precise, ou que pergunte, o crente precisa estar pronto para falar de Jesus. Crente que não fala de Jesus, que não sabe falar nada de Jesus, precisa passar por essa escola de aperfeiçoamento aqui de Efésios 4, para estar seguro na doutrina. E aí, por isso, temos culto de doutrina, temos escola dominical, temos seminário teológico, temos tantos recursos para o crente conhecer a palavra de Deus, porque é uma necessidade e, ao mesmo tempo, é um mandamento de Deus que nós estejamos prontos para falar do Evangelho. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, e o verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então Pedro diz: santifique ou separe exclusivamente Cristo para ser o Senhor no vosso coração. Se Cristo é o Senhor, significa o seguinte, que tudo que você faz é para agradar a Ele. Que aonde quer que você esteja, a sua missão maior é agradar a Jesus. E ele diz: estais sempre prontos. Quando alguém perguntar: aleluia, qual é a razão da sua esperança? Me diga uma coisa, por que é que você é crente? Aí você diz: agora eu vou lhe dizer por que é que eu sou crente. Um dia eu estava numa reunião da empresa, uma empresa que trabalhei durante muitos anos, e fizemos uma reunião na cidade de Santos, em São Paulo. E num intervalo, teve um momento que o pessoal saiu para conhecer a cidade, não sei o quê. Tem gente que adora conhecer prédio, né? Para mim, prédio é igual em todo canto, praça é igual em todo canto, não tem muita festa para ir conhecer essas coisas. Aí, não, vou ficar, pode ir, não vou conhecer prédio em lugar nenhum, não, vou ficar por aqui mesmo. E o outro colega ficou. Aí disse: rapaz, vamos caminhar aqui na orla. Estava a uma rua assim da orla marítima. Vamos caminhar. E saímos conversando e tal. E aí vimos uma igreja católica, pela feição dela, bem antiga, e entramos lá. E era tudo muito entalhado assim, muito pintado, umas pinturas no teto, muito bonito, e as paredes todas entalhadas, trabalhadas na madeira. E ali ele ficou admirando, e eu também vendo aquela obra de arte que alguém fez ali, não é? E aí ele disse: me diga uma coisa, por que é que os crentes não adoram os santos? Por que é que os crentes são contra os santos? Muito bem, pensei que você não ia perguntar isso, que maravilha, eu já fui com você na igreja católica por causa disso. Vamos lá. E aí então eu fui falar
como diz o texto, com mansidão, com temor, né? Eu disse, olha, se você tem o celular, o número particular do comandante da polícia, e aí você está aqui, de repente tem uma ocorrência qualquer, um sujeito bateu no seu carro e tal, você precisa chamar a polícia de trânsito. O que você faz? Liga para o 190 e espera que alguma polícia chegue, ou liga direto para o celular do comandante? Ah, não, se eu tiver o celular do comandante, vai direto para ele, lógico, porque dali ele já aciona tudo e a polícia chega rapidinho, né? Se for ligar e tal, demora, tudo bem. Pois é por isso. Porque os crentes falam direto com o comandante. Para que vai usar intermediário, ligar para o 190 para falar com o outro, para ligar para o outro, para ligar não sei o quê, se a gente fala direto com o comandante? Aproveitar as oportunidades é uma coisa que nós precisamos estar preparados. Paulo também recomenda isso. Veja lá Colossenses capítulo 4 e o verso 5, o que ele diz sobre aproveitar oportunidades. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Isso, remindo o tempo significa usar muito bem o tempo que nós temos. Isso fala, queridos, de encontrar sempre uma brechinha, qualquer tempo para falar do Evangelho. Quando nós pedimos ao Senhor, quando nós oramos a Deus, Senhor, me dê uma oportunidade para falar do teu amor para essas pessoas, Deus fará a oportunidade surgir. É alguém que vem perguntar, é alguém que tira uma brincadeira, é alguém que está assustado com o fim do mundo, é alguém que quer saber, alguém que teve um sonho, alguém que passou por um problema e vai chegar e vai dizer, irmão, ore por mim, eu estou com um problema assim, assim. Irmão, me diga isso aqui, como é, porque eu fiquei perturbado ontem, e Deus fará surgir uma oportunidade, além das oportunidades naturais que temos. Por exemplo, agora no final do ano, geralmente as empresas fazem aquele famoso amigo secreto, amigo oculto, ou como queiram chamar, em que as pessoas dão presentes um para o outro. E aí você vai dar o quê? A camisa do time dele caiu para a 2ª divisão? Não vai fazer um negócio desse. Você vai aproveitar para dar uma Bíblia de presente, um DVD de um cantor evangélico. Você vai dar de presente a ele. Ah, ele gosta muito de ler um livro evangélico, tem opções demais aí no mercado. Ah, ele tem algumas dificuldades assim na sua família, tem livro evangélico sobre família aí, que é uma maravilha, que é uma orientação segura. Aproveitar as oportunidades, irmãos. Até em aniversário de criança tem DVD do Esmilinguido, tem livro de historinha da Bíblia, tem Bíblia em desenho, em cartoon, tem muito o que fazer. É preciso aproveitar as oportunidades. Eu fico vendo os cristãos da igreja primitiva e eles ficavam atentos, meu irmão. Não tinha jeito. Se desse uma brechinha, eles já estavam falando de Jesus. O camarada não podia falar de qualquer coisa, Jesus. João e Pedro foram para o templo. Encontraram um aleijado. E o aleijado disse, me dê um dinheirinho aí. Uma oportunidade. Dinheiro eu não tenho não, mas olhe para nós. Em nome de Jesus, levante-se e anda. Aí foi curado, que maravilha. Juntou aquela multidão e o povo e tal e tal. E Pedro podia dizer, rapaz, vamos sair fora daqui porque a turma, o negócio esquentou, não sei o que, lá vai. Não, cidadãos, não é por nossa causa que esse homem está curado aí, que vocês estão olhando, não. Sabe, vocês querem saber por que esse homem está curado? Quem quer saber aí, levanta a mão. Ei, todo mundo estava curioso. Sabe por que esse homem está curado? É por causa de Jesus. Aleluia. Aproveitou a oportunidade, deu bobeira, eles estavam falando de Jesus. Abriu uma brechinha, eles estavam falando de Jesus. E o crente precisa então aproveitar a oportunidade que tem no contato com os colegas, para poder falar de Jesus, para poder levar o amor de Deus a essas pessoas. A outra coisa que eu preciso falar, o crente
no seu trabalho, tem que ter um cuidado, que as suas ações, as suas atitudes não prejudiquem o seu testemunho. E uma das coisas que pode prejudicar o testemunho é quando ele briga muito por seus direitos. É quando ele não abre mão de um centavo, ele briga, faz greve, tumultua, faz piquete na porta da empresa, ou faz qualquer outra coisa. Isso complica muitas vezes o seu testemunho. E o que nós aprendemos na Bíblia Sagrada, irmãos, é uma coisa que nós temos que colocar em prática. É que quando nós nos defendemos, quando nós defendemos a nós mesmos, somos defendidos na nossa força. Mas quando deixamos que Deus nos defenda, somos defendidos com a força de Deus. Aleluia! Então você precisa escolher quem vai lhe defender, com que força, com a sua ou com a de Deus. Vamos ler o que Pedro diz, 1 Epístola, capítulo 2, versos 19 e 20. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Continue, lê o próximo versículo, 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Esse versículo 21, ele traz uma mensagem muito interessante. Ele diz assim: para isto fostes chamados. Para quê? Para sofrer injustamente. Para sofrer o dano por causa da sua fé e da consciência para com Deus. Aleluia! Parece estranho, esquisito até. Meu Deus, Deus me chamou para isso. Foi, porque Jesus deu o exemplo. Agora, olhe, continue lendo. Ele deu o exemplo, porque quando lhe injuriavam, quando lhe injustiçavam, ele não se defendia. Aleluia! Mas entregava tudo àquele que julga retamente, que julga justamente. Aleluia. Tem uma pergunta. A greve e qualquer outro direito. Veja, é um direito do trabalhador? É. A pergunta é, se eu fizer uma greve, eu resolvo melhor do que Deus pode resolver por mim? Porque eu me defendo ou eu deixo que Deus me defenda? Não estou dizendo que seja ilegítimo. O que eu estou dizendo é que se virar um sindicalista ou qualquer outra coisa que seja, e muitas vezes, infelizmente, essas pessoas que estão defendendo os direitos dos trabalhadores vão além do que deveriam fazer. Fazem bagunça, quebra, protesta, intimida. E aí, se o crente entra nesse mesmo esquema, ele pode prejudicar o seu testemunho. Então, abrir mão, às vezes, de um dos seus direitos, demonstrará que Deus está na vida dele. Agora, o que eu tenho certeza é de uma coisa. O apóstolo diz: se você sofre injustamente por causa da sua consciência para com Deus, isto é agradável ao Senhor. Agora, se você sofre injustamente porque você realmente está fazendo a coisa errada no seu trabalho, aí não. Mas se você está sofrendo, irmão, eu era para ter um aumento e não tive, eu era para receber isso aqui e não recebi. Meu irmão, a arma da igreja sempre foi o joelho dobrado, e ela abre porta de prisão, ela faz rei perder o sono, ela faz leão passar fome, ela faz coisas extraordinárias. Eu não conheço uma arma melhor do que falar com Deus e entregar para Ele. Não quer dizer que o crente não deva pedir um aumento de salário, que o crente não deva solicitar um direito seu que está sendo negado, mas é preciso um equilíbrio, um cuidado nisso, porque afinal de contas, melhor do que você ser justiçado, é você agradar a Deus.
Melhor do que você se defender é você deixar que Deus lhe defenda. Veja na Bíblia, Mardoqueu descobriu um esquema contra o rei. Foi lá e denunciou, e os camaradas foram mortos, e o rei foi salvo. E Mardoqueu no outro dia chegou lá e disse: ei, e aí, minha recompensa? Ah, não, meu amigo, eu não saio daqui enquanto não me der a minha recompensa, porque quem salva o rei tem que receber pelo menos um trocado. Foi isso que ele fez? Não. Ele ficou lá. Mas um dia Deus disse: hoje é dia de recompensar Mardoqueu. E o rei perdeu o sono. E agora? Se tivesse televisão, ele ligava, passava de canal e tal, não tinha nada. Aí disse aí: traga as crônicas. Meu amigo, não tinha nada mais chato do que as crônicas. No ano tal do reinado do rei, não sei o que, trouxeram 2 sacas de arroz da província, não sei de quanto, e não sei o que, tá. Pense um negócio que dava sono em qualquer pessoa, era escutar a leitura desse negócio. Leia aí, pelo amor de Deus, para ver se eu dá sono. Aos tantos anos do reinado de não sei de quem, trouxeram um camelo morto e fez e não sei o que, e o outro registrou. Dormia qualquer cristão, mas o rei não dormiu. Aos tantos dias de não sei de que, o judeu Mardoqueu denunciou uma conspiração contra o rei, e os conspiradores foram mortos e o rei foi salvo. Não, peraí. O que foi que fizeram com esse homem aí que salvou a vida do rei? Nada. Como assim? Não fizeram nada? Então está na hora de fazer. Porque quando Deus quer justiçar o crente, quando Deus quer atender ao direito do crente, Deus faz, meu irmão. Deus faz. Aleluia. Eu trabalhava numa empresa, entrou um gerente. Eu estava já na época de receber um aumento. E ele achou melhor dar um aumento para outro camarada. E eu não recebi o aumento. E aí, depois, os meus colegas, sem que eu pedisse, sem que eu dissesse nada, foram falar com o meu chefe. Meu amigo, me diga uma coisa. Por que é que você aumentou o salário de fulano e não aumentou o de Kleber, que na reunião está sempre aqui, que faz não sei o quê, que tira nota, e foram pressionar meu chefe para me dar aumento. Eu digo: rapaz, vocês estão doidos. Depois ele vai pensar que fui eu que mandei vocês fazerem isso e tal. Não, mas não é justo e tal. Porque nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Deus que se importa conosco. O que nós precisamos aprender é isto, irmãos. Quando você se defende, do que quer que seja, estão lhe acusando, lhe injustiçando, estão lhe caluniando, estão espalhando falso testemunho sobre você por aí. Então aprenda uma coisa: quando você se defende com a sua força. Agora, quando você se cala e faz como Jesus, e ele diz, o texto: ele deixou o exemplo para que sigam as suas pisadas. Do jeito que ele fez, é para nós fazermos também. Insultavam, esbofeteavam e tal. Ele não fez nada. Por quê? Porque ele confiava que o Pai ia fazer por ele. Ele confiava que Deus iria lhe defender. Quando você não se defende, Deus lhe defende com a força dele, e é muito melhor do que com a sua força. Mas vamos andar, ainda tem um outro tópico: cuidado com as companhias. E aí entra também essa questão da briga pelos direitos. Com quem o cristão está se relacionando? Com quem ele anda? Se ele só anda com aquela turma da bagunça, todo mundo vai pensar que ele é da bagunça. Se ele só anda com aquela turma que vive fazendo confusão, todo mundo vai pensar que ele é da confusão. Quando ele anda com aquela turma que falta o trabalho, ele não bebe, mas só anda com quem bebe, vão dizer que ele também é da turma que bebe. Então é preciso ter cuidado com as companhias. Vamos ler o que diz Provérbios, capítulo 13, e o verso 20, nos orientando neste sentido. Anda com os sábios e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Então, se você anda com quem faz coisas boas na empresa, todo mundo vai dizer: não, esse sujeito é dessa turma.
Agora, se o crente é crente, se o crente é uma pessoa que faz tudo certinho, mas se acompanha dos piores funcionários, daqueles que saem na hora do almoço e chega atrasado e fica conversando e perdendo tempo no trabalho e cria confusão por isso, por aquilo, todo mundo vai dizer, ele é daquela turma. Anda com os sábios e serás sábio, porque vai aprender com eles, e ainda que esteja calado, mas alguém vai dizer, não, ali só tem sábio. A Bíblia também diz que o tolo não sabe de nada, mas quando fica calado, alguém diz, puxa, que inteligência, ele está só meditando. Mas quem anda com os sábios, aprende com eles. E mesmo quando não diz nada, alguém diz, não, mas naquela turma ali, olha, só tem sábio. Agora, quem anda com os tolos, meu irmão, mesmo que não faça nada, é incluído na conta dos tolos e acaba levando a fama dos outros para si. Então, o crente tem que ter cuidado com quem ele anda. Também Paulo tem uma palavra, em 1 Coríntios capítulo 15, o verso 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, se você está sempre naquele grupinho que só conversa coisa que não deve, é óbvio que você vai ser afetado por isso, e ainda as pessoas vão lhe incluir naquele grupo. É bem verdade, queridos irmãos, que nós como cristãos não podemos viver isolado das pessoas. Deus não nos chamou para ter uma fé de um mosteiro, de uma caverna. Deus nos chamou para ser sal, e sal tem que ter contato para salgar, mas precisamos ter o contato naquilo em que nós podemos influenciá-los e não de ser influenciados por eles. Temos que saber dosar. Naquele momento que eu posso me aproximar dele, eu vou falar de Jesus. Naquela hora que ele está naquela turma da bagunça, é melhor eu ficar um pouco à parte, para não ser contado com o que senta na roda dos escarnecedores, com o que anda no caminho dos pecadores, e aí ser incluído neste rol. Precisamos causar uma influência positiva e precisamos achegar-nos às pessoas, mas sem perder a nossa identidade como cristãos. Vejo crentes que no seu trabalho são reconhecidos como crentes, e quando chegam numa rodinha que alguém está conversando que não deve dizer, respeita o irmão, não diga nada não. Ou quando escapola, irmão, desculpa aí, eu não vi que o senhor estava aí, porque sabe que é um cristão, um filho de Deus, e então o cristão só chega para trazer uma palavra de transformação. Tem que ter cuidado para não se acompanhar tanto daqueles que só fazem coisas erradas, a ponto de ser incluído nesse grupo. A melhor coisa é se alguém disser assim, rapaz, só tem gente bagunceira nesse departamento. Se não fosse o irmão aqui, eu acho que já tinha virado tudo. A esperança desse departamento é o irmão, porque é ainda quem bota juízo na cabeça desses camaradas é o irmão. Aí é uma maravilha, é um testemunho de alguém que está ali realmente diferente e fazendo a diferença aonde ele está. Nós temos que aproximar-nos das pessoas para lhes falar de transformação de vida e não para ser transformado ao modo deles. Enfim, queridos, nós temos muitas maneiras de usar a nossa profissão para ser uma testemunha de Jesus. Temos muitas maneiras de usar a nossa profissão para falar do amor de Deus. O que Deus quer é que cada crente seja um mensageiro, seja um missionário. Aonde você está, Deus o enviou para este lugar, para ser uma testemunha dele. Sabe que hoje tem crente trabalhando em praticamente todo lugar? Você chega numa repartição pública, tem um crente. Aí quando você vai no comércio, tem um crente. Aí você vai numa indústria, tem um crente. Você vai no fórum, tem um crente. Você vai em outro lugar, tem um crente trabalhando lá. Mas por que é que esses locais já não estão inundados da palavra de Deus? É porque os crentes ainda não se conscientizaram
que são missionários aonde quer que eles forem enviados para trabalhar. E às vezes eu vejo crentes pedindo a Deus para largar o trabalho para fazer a obra. Sabe que muitos crentes estão orando para largar o trabalho, para poder fazer a obra de Deus. Ora, mas se Deus já lhe colocou nesse trabalho exatamente para você fazer a obra, quem vai evangelizar entre os advogados? Quem vai evangelizar na UTI? Quem vai evangelizar lá na concentração de futebol? Quem vai evangelizar lá no meio da plataforma em alto mar? Quem vai evangelizar nesses locais? Alguém pode entrar na UTI para evangelizar? Dê licença, é rapidinho, vou só distribuir uns folhetos, falar de Jesus aqui, o pessoal na UTI. Não pode, meu querido. Nem os familiares não entram toda hora lá. Mas se lá tem um enfermeiro crente, aleluia. O nome dele pode não estar no quadro de avisos, a foto dele pode não estar no boletim de missões, mas lá no céu está lá cadastrado como missionário enviado ao Hospital Valfredo Gugel. Aleluia! E ele está ali para pregar o evangelho, enquanto trabalha, enquanto faz aquilo que ele, como profissional, está capacitado para fazer. Então, saiba disso, meu amado irmão, você é um missionário de Deus. Na sua escola, na sua repartição, no seu trabalho, você é um enviado de Deus. A igreja não existe, os pastores, os líderes, para eles apenas fazerem o trabalho. A igreja foi levantada por Deus para capacitar os crentes, para eles fazerem a obra do ministério. Deus chamou uns para apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas. Mas todos Deus chamou para serem edificados, para serem corpo de Cristo e pela justa operação de todas as partes, o corpo crescer para a glória do Senhor. A igreja vai crescer quando cada crente entender que não precisa chamar o pastor para ir lá pregar no seu trabalho. Você já foi comissionado por Deus para fazer isto. Aleluia. Diz uma história que um sapateiro cristão perguntou a Lutero como é que poderia servir bem a Deus. Talvez ele esperasse que Lutero fosse dizer: feche seu comércio e vá pregar o evangelho. Feche a sua loja e vá falar do amor de Deus às pessoas. Mas Lutero deu uma outra resposta para ele. Disse assim: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Ele queria dizer: seja um homem íntegro, seja um homem confiável, seja um profissional a quem as pessoas dão a referência. Não, pode ir lá, que aquele lá não engana ninguém não. Mas por que aquele não engana ninguém? Porque ele é crente. Isso é um testemunho sem palavras, aleluia. Isso é um testemunho. Então, queridos, não precisamos largar o emprego para poder fazer a obra de Deus. Precisamos largar o comodismo. Precisamos deixar de lado esta ideia de que apenas alguns Deus chamou para fazer a obra. Deus chamou cada um de nós para ser um obreiro, um missionário. Deus chamou cada crente para ser uma testemunha dele. Se nós, aonde estamos trabalhando, plantarmos a semente da fé, ela vai germinar e o nome de Deus será glorificado. E muitos dos colegas de trabalho poderão dar testemunho que foram alcançados pelo trabalho de um missionário cristão, que era seu colega, mas que aproveitou a oportunidade, que viveu dignamente e que ali falou do amor de Deus, com palavras ou sem palavras, foi uma testemunha de Jesus naquele lugar. E eu vou dizer uma coisa a vocês, amados irmãos, para concluir. Se cada crente se conscientizar disto, a igreja não precisa fazer mais nada para evangelizar o mundo. Se cada crente se conscientizar que é um missionário no lugar onde ele trabalha, no lugar onde ele estuda, aonde ele frequenta, a igreja não precisa mais fazer nada. E sabe que em muitos locais é difícil demais evangelizar.
A nossa cidade mesmo, estamos vendo crescer os condomínios, os horizontais e os verticais. Como você vai evangelizar? Vai distribuir folheto na portaria? Não deixa. Vai fazer piquete na saída do condomínio? Não pode, chama a polícia. Como você vai fazer para evangelizar essas pessoas? É muito simples, elas trabalham. E no lugar onde elas trabalham, tem um crente. E o crente, sendo um missionário, essas pessoas vão ser alcançadas. Aleluia. Lá no dia da reunião do condomínio, lá no dia da confraternização de final de ano da empresa ou do condomínio, há um crente que pode falar do amor de Deus naquele lugar. Se cada cristão entender que é uma parte, que é uma peça, que é um membro deste corpo, e ele trabalhar ativamente, Deus vai fazer com que a sua palavra se espalhe por todos os lugares. Eu fico impressionado com os crentes que não têm este senso de oportunidade. Mas o apóstolo Paulo, ele estava preso. E ele escreve dizendo, olha, é o seguinte, toda a guarda pretoriana já ouviu falar do evangelho. Porque o camarada é escalado e tem que ficar aqui me vigiando. Aí pronto, ele não pode sair, não pode fugir, não pode fechar os ouvidos, não pode fazer nada. Aí Paulo começava, rapaz, você já ouviu falar de Jesus? Ah, meu amigo, você precisa conhecer Jesus. E aí o guarda ouvia o evangelho. Aí mudava de tudo, vinha outro guarda. E Paulo, epa, mais um guarda. Aí ele escreve assim, irmãos, orem para que Deus me abra a porta. E aí alguém pensou rapidinho, né? Se fosse naquela propaganda do celular, que dá tempo de fazer não sei quanta coisa que o outro está falando. Ah, ele quer que abra a porta da prisão para ele fugir. Ele quer que abra a porta da cadeia para ele cair fora. Não, diz, orem para que Deus me abra a porta da palavra. É impressionante um preso dizer, não ore para Deus abrir a porta da prisão, ore para que Ele abra aqui dentro da prisão a porta da palavra. Aleluia. Porque é que Deus lhe colocou nessa profissão? Porque é que Deus abriu essa porta para você trabalhar neste lugar? Porque é que Deus lhe permitiu entrar nesta escola? Porque é que o Senhor permitiu que você fizesse esse trabalho? Porque você pode falar do amor de Deus a essas pessoas. Aleluia. Ore para que Deus abra a porta da palavra, para que Deus dê a oportunidade e aproveite as oportunidades, vivendo de acordo com a palavra e falando do amor de Deus aonde quer que você esteja. Certamente fazendo assim, nós estaremos evangelizando toda a nossa cidade e ganhando as pessoas para Jesus. Você é um missionário, conscientize-se disso e faça a obra de Deus com alegria. Amém?